Bem-vindo, bem-vinda, gratidão pelo teu impulso em se conhecer, em se investigar, em querer saber mais a respeito de quem tu és e do teu propósito de vida. Hoje eu quero falar como nós podemos recriar o nosso passado, resolver uma série de situações do passado, e isso é sério, e a partir daí construirmos um futuro com menos ansiedade. Então, iniciando essa jornada, eu quero que você entenda o seguinte: todos nós temos um quantum de energia. Por exemplo, eu não posso colocar uma outra parede em cima dessa parede, porque duas paredes não podem ocupar o mesmo lugar. Eu não posso trabalhar 50 horas por dia porque eu não tenho energia para isso. Então nós temos um quantum de energia, uma quantidade de energia, e essa energia, ela lógico pode ser aumentada com uma boa alimentação, com respiração correta, meditação, trabalhos altruístas, contato com a natureza, Qigong, que é uma técnica de respiração taoísta que eu ensino muito. Mas mesmo assim, mesmo fazendo todas essas práticas, nós temos um quantum de energia, uma quantidade de energia. É ou não é, Nirvana? E o que acontece é que, por vezes, a nossa energia, ou uma parte dela, está sendo utilizada para manter uma série de neuroses que nós temos no passado. Por exemplo, indo direto ao assunto, imagine pessoas que você não declarou amor. Então, eu olho para uma pessoa e me veio uma vontade de expressar amor, de falar, eu te amo, você é uma pessoa linda. O próprio corpo tem essa expressão de amor. É algo meio instintivo do nosso id, segundo Freud, do nosso bicho. Assim como Nirvana pulou aqui no meu colo, nem perguntou se eu queria ou não. Era um impulso de Nirvana pular no meu colo. Agora, se eu várias vezes quis declarar amor a alguém e não o declarei, eu vou começando a criar uma couraça no meu corpo, uma defesa no meu corpo. Isso é chamado, às vezes, de couraça muscular do caráter. Vou me fechando para o amor e chega no momento que eu preciso colocar muita energia vital, para manter situações que foram recalcadas. Eu recalquei o meu amor. A mesma coisa, alguém que eu quero falar para aquela pessoa, você me machucou, você me feriu. Conversar, perdoar, chegar num acordo. Eu quero falar para ti que você me feriu, mas eu não expresso esse sentimento, eu não coloco para a pessoa que ela me feriu, que ela me machucou. Eu guardo isso. Então isso fica recalcado e mais energia se faz necessária para segurar essa situação. Então muitas pessoas não declararam amor, não falaram que foram feridas, não falaram que algo incomodou. E essas pessoas, elas têm uma série de situações tão mal resolvidas que elas não conseguem abrir novas portas. Porque são tantas situações mal resolvidas na vida que ela não consegue realizar nada novo. Ela não tem energia vital para isso. Para continuarmos assim, bem indo em frente, depois eu dou um pouco mais da teoria, se você tem alguém que você tem que pedir perdão, peça logo. Porque enquanto você ficar adiando isso, e até por vezes você não só adia, mas você esquece que tinha que pedir perdão. Então você recalcou tanto uma situação, você escondeu tanto uma situação, que nem você se lembra. Então isso vai te consumindo energeticamente. Isso é uma visão da filosofia gestáltica, da ideia de Fritz Perls, William Reich, de situações mal resolvidas. Ah, Otávio, eu tenho uma situação, por exemplo, mal resolvida com
uma pessoa que já morreu, faz o seguinte: escreve uma carta para essa pessoa que já morreu, acende uma vela, conversa com ela ainda na imaginação, mas é importante que você feche essa situação. Tem uma pessoa que eu amo, mas não declarei. Talvez você deva declarar, chegar para a pessoa e falar: olha, vamos supor que você namore, que você esteja num casamento, numa união estável. Você pode chegar para a pessoa e falar: eu sempre te amei. Tinha uma menina, uma atriz chamada Giovanna Gold, que é uma atriz que fez na novela Pantanal a Zefa. E eu sempre amei muito essa atriz, a Giovanna Gold. Não só amei, como tinha uma atração incrível, mas eu nunca expressei esse amor a ela. Um dia eu estava andando na Rua Augusta, eu conheci ela, eu devia ter uns 27 anos de idade, mas eu a reencontrei, eu já devia ter uns 40. E eu encontrei a Giovanna Gold na Rua Augusta e falei: Giovanna, eu sempre te amei. E ela disse algo parecido com Tavinho. Como ela me chama Tavinho, eu sempre soube disso. E para mim foi bom expressar esse amor. Se ela falasse: eu também te amei, nós podemos agora nos acasalar, nos amar, eu poderia falar para ela: olha, mas agora eu sou comprometido. E ela falar para mim: mas por que você falou que me ama? Porque eu coloquei isso para fora, eu resolvi. Então nós temos várias situações na vida, por vezes em aberto. Isso nos causa muita ansiedade. O meu convite hoje é que você feche essas situações. Essa lição que eu estou te passando, ela pode transformar profundamente a sua vida. Vamos olhar uma outra questão que é muito comum com relação a um processo terapêutico chamado Gestalt. A Gestalt conta um caso. Imagina que você está numa praia e você está olhando o mar. Então, o teu objeto principal é o mar. Você coloca toda a sua atenção no mar. Está olhando ali o mar. Energeticamente, você e o mar são uma coisa só. De repente, passa uma gaivota linda cantando e você olha para a gaivota. Então o mar desaparece e você coloca toda a tua atenção na gaivota. Até o momento que a gaivota desaparece, você pode voltar a olhar o mar ou abrir outras portas. Agora note, imagine uma pessoa que está olhando o mar e a gaivota aparece, ela olha para a gaivota e a gaivota parte, vai embora, mas ela continua pensando na gaivota o tempo todo. Ela troca o presente, o momento presente, por algo irreal, por algo imaginário. Imagine uma moça, uma guria, que eu já peguei muitos casos assim, que ela tem uma profissão, que ela sai de casa sem gostar daquela profissão. Pega uma condução que a faz mal, lotada, poluída, com apertos de todo jeito. Ela chega num trabalho que não faz sentido para ela e que aquilo não é o propósito de vida dela. E você vai entender que eu não acho que sempre nós devemos fazer o que gostamos. Todas as pessoas, por vezes, fazem coisas que não gostam. Mas, enfim, ela vai tendo uma rotina. Depois sai para almoçar num lugar cheio, ela é mais calma, um lugar que a apressa, ela tem um horário de almoço, ela vai criando uma ansiedade incrível, e na hora de ir embora também o trânsito, a poluição, um transporte público muito apertado. Para ela viver tudo isso, a cabeça dela vai estar sempre pensando: quando eu puder dormir até mais tarde, quando eu puder não pegar essa condução, estar perto da natureza, quando eu puder estar num serviço, num trabalho que tenha propósito, quando eu puder trabalhar em alguns horários alternativos. Mas a vida dela é toda baseada em situações que não fazem o menor sentido para ela o tempo todo. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que usar uma energia vital para segurar tudo isso. Senão ela vai explodir, senão ela vai enlouquecer. Então ela deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, deixa lá para o passado, deixa lá para trás.
E aquilo vai acumulando de toda forma e chega no momento, e aqui que é o perigo, psiquicamente falando, animicamente falando, é quando ela nem lembra mais que ela não gosta de acordar cedo, não gosta de pegar aquela condução, não gosta daquele trabalho, nem de morar em lugar poluído, e nem de chegar em casa à noite depois de um dia inteiro de dificuldades. Quando nós não lembramos mais do quanto que algumas situações não fazem sentido para nós, é como se eu estivesse ainda pensando na gaivota, mas o mar está ali. Mas e se, por exemplo, Otávio, eu não puder hoje mudar, fazer uma outra atividade profissional, ter uma outra opção? Faz as pazes com isso. Dentro do possível, faz as pazes com isso. Você pode pensar, em outro momento eu mudo, em outro momento eu faço, ou eu tenho uma outra opção de vida. Porque se nós brigarmos o tempo inteiro com uma situação, eu só pioro. Se eu me apaixono por alguém e não declaro amor 1, 2, 3, 4 vezes, chega uma hora que eu nem me apaixono mais. Porque inconscientemente eu entendo, inconscientemente fica claro que se eu me apaixonar isso vai gerar dor. Se eu vou para um trabalho que eu não gosto, com a condução que eu não gosto, com a cidade poluída e com um monte de situações caóticas e eu não consigo lidar com isso, entender tudo bem, agora eu estou aqui, depois eu mudo, ou eu mudo agora, são opções. Se eu recalcar isso, esconder isso, chega uma hora que eu nem me lembro mais que aquele trabalho, aquela cidade, aquela poluição, aquele modo de vida não faz sentido mais para mim. Então, qual é o convite que eu vou fazer aqui para ti? Quando surge o auge da crise do coronavírus, o ápice da crise do coronavírus, eu tomei uma decisão de me melhorar em 20% em vários aspectos da minha vida. E me melhorar 20%. Então, por exemplo, eu resolvi andar 20% a mais. Como eu moro no alto de uma montanha, eu tenho liberdade de andar, mesmo na crise, não há absolutamente ninguém aqui. Então, eu comecei a andar 20% a mais. Resolvi praticar karatê 20% a mais. Resolvi declarar amor à minha companheira e a todos os meus alunos e minhas alunas. Aí que eu criei esse slogan, digamos, amor de amor e mais amor ainda a ti. Porque seria uma forma de eu expressar mais amor. E resolvi ser um filho melhor, tanto com a minha mãe quanto com o meu pai. Só que meu pai já era falecido. Então, através de um trabalho incrível, baseado na filosofia do Osho, eu escrevi 30 cartas para o meu pai. Batendo um papo com meu pai, falando: oi pai, hoje eu estou aqui, hoje eu mandei aqui, ou outro dia, pai, eu estou chateado com você, porque você fez muitas coisas erradas, você escolheu um caminho nada saudável de vida. Outro dia eu escrevia: pai, eu te amo, hoje eu pensei em você com muitas saudades. O outro dia: pai, hoje eu me lembrei, uma vez que você me levou no jogo de futebol. Outro dia eu falava: pai, puxa vida, por que você fez isso? Por que você não se cuidou? Eu coloquei tudo para fora de sentimentos que nem eu lembrava, como se meu pai estivesse ali na minha frente. Então o que aconteceu? Eu economizei uma energia muito grande, porque eu pus para fora uma série de aspectos que estavam recalcados em mim. E eu pude estar mais presente. Como eu estou com essa blusa aqui, estou tentando, ela está abrindo sozinha, uma blusa meio chinesa. Então, enquanto eu não fechar aqui a blusa, eu fico dividido entre duas coisas. Enquanto eu não consegui escrever para o meu pai uma série de coisas que eu percebi depois que estavam me recalcando, eu não conseguia diminuir a minha pressão arterial. Porque acredita-se que muitas vezes as situações com os pais, com o pai, pode afetar a pressão arterial. E com a minha mãe, que está viva,
eu resolvi ser mais amoroso com ela, ser mais paciente com ela. Então nós economizamos energia em resolver essas coisas. Eu vou dar um outro exemplo para vocês legal. Não lembro que filme que eu vi uma vez, era um filme longo, e no meio do filme me deu vontade de fazer xixi. Então eu tenho 2 portas abertas, 2 gestaltes abertas. Eu estava vendo o filme, mas me veio uma vontade muito grande de fazer xixi. Se eu não vou fazer xixi, eu nem vejo o filme direito e acabo fazendo mal para os meus rins. Então, ok, eu resolvi sair correndo do meu local no cinema, isso faz uns 7, 8 anos, acho que era Batman o filme. Fui fazer xixi e voltei rapidamente. E aí eu pude assistir o filme inteiro. Se eu mando uma carta para o meu pai, vivo ou não, conversando com ele, falando tudo aquilo que eu quero falar, eu fecho essa porta. Se eu quero falar para você que eu te amo e eu não falo, enquanto eu ficar escondendo esse amor, essa porta fica aberta, eu fico perdendo um monte de energias. No xamanismo, nós falamos que isso é como se a alma precisasse ser resgatada. A minha alma cria um buraco, eu perco uma energia vital inacreditável se eu não resolver e fechar essas situações. A minha companheira Ananda, ela sempre me amou, eu também sempre a amei, mas nós demoramos muito para declarar esse amor um para o outro. Uma vez aconteceu um fato na vida dela, ela falou uma coisa para mim, eu falei uma para ela falou uma para mim, eu falei uma para ela, e nós falamos, uau, bastou nós abrirmos o coração para ver essa identificação de amor. Então, por exemplo, se você quer pedir desculpas para alguém e não tem coragem de pedir desculpa, fazer uma carta, né, eu estou na carta, ou mandar uma mensagem, faz isso mentalmente, acende uma vela se a pessoa já morreu. Se você está num trabalho que você não gosta, que não faz sentido para você hoje, faz as pazes com isso e se programa para daqui 6 meses mudar. Se daqui 6 meses você não mudar, se programa daqui outros 6 meses. Mas é importante que você feche a porta, porque assim você vive o presente, você vive o agora. E tem pessoas que são visitadas por todo tipo de ansiedade, e elas não se dão conta nem de onde vem essa ansiedade. Claro, a ansiedade vem da mídia, vem de notícias ruins, vem de fofoca, vem de exigências muito grandes, que eu vou estar falando já já, mas por vezes são só situações mal resolvidas. Você pode escrever uma carta, por exemplo, eu fiz um trabalho há pouco tempo, que foi um trabalho de dar um up na vida, um crescimento na vida. E nesse trabalho eu fiz uma carta para minha filha, falando um monte de coisas para ela, uma carta para minha mãe, falando um monte de coisas para minha mãe, uma outra para o meu pai, falecido, uma outra para Ananda, a minha companheira, essa eu mostrei a carta para ela, e uma outra para a Diana, que é a minha sócia. Eu escrevi 5 cartas, essas cartas estão na minha agenda. Elas ficam na minha agenda. Coincidentemente, a agenda está aqui. Deixa eu mostrar para vocês. A agenda está aqui. Essa é a agenda desse ano. E essas cartas estão todas aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Porque é isso que eu gostaria que você fizesse. É um processo incrível. Olha aqui, pai. Essa é para o meu pai. Essa outra aqui, Larissa, meu amor. Então eu vou falar o que eu falei para Larissa, para minha companheira. Não sei se já te escrevi tudo o que você é para mim. O como te amo, te quero e te desejo. Sinto muito por você fazer nosso amor esperar tanto. Por não ter visto o quanto você é a coisa mais deliciosa que existe. Me perdoe pela minha ansiedade.
por estar ocupado muitas vezes e não conseguir estar 100% contigo. Por estar irritado muitas vezes com o mundo, com o sofrimento, com os animais e com a ecologia, e não me acalmar para viver nosso amor plenamente. Sinto muito. Eu te amo em todos os sentidos. Você não sabe? Sabe, se você não existisse, eu nunca iria experimentar o amor na sua totalidade. Porque com a minha companheira Ananda, foi o único amor que eu me abri, que eu tive intimidade. Eu nunca tive intimidade com uma mulher. Muitos casamentos que eu tive, eu fiz sofrer e sofri muito também. Então eu falei para ela, eu te amo. Sem você, eu não iria viver o amor. Quero me namorar contigo todo dia. Quero escrever um livro de mais páginas, que é a Odisseia de Ulisses, só para declarar o meu amor. Aí, depois, sou grato por seu companheirismo em todos os sentidos. Por nosso sexo, por ter ido para Disney, para a praia, para o Peru, por levar os cachorrinhos na praia, por você me respeitar na minha solidão. E sou grato também por trabalharmos juntos, conversarmos tanto, nem eu sabia que eu falava tanto, porque com ela eu falo bastante, pela sua família e pelo quanto você me incentiva e me faz rir. Então, essa aqui. Quero o amor eterno contigo, quero ser um vampiro e você uma vampira, imortais, para que assim nosso amor seja eterno. Você para mim é como no filme Alma Amada Imortal, mas porque nesse filme o Beethoven não encontra a mulher que ele ama nunca, mas a gente se encontrou num momento. Aí eu falo amor, 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 Santiaguinha. Santiaguinha é o nome que eu chamo a minha companheira Ananda, por causa de Santiago de Compostela. Porque quando nós fazemos o caminho de Santiago, a gente anda, para chegar no fim e encontrar nós mesmos. E eu andei, procurando um grande amor, que eu pudesse ter intimidade, e ela estava do meu lado o tempo inteiro. Então eu chamo ela de Santiaguinha. Então o que eu vou falar para vocês, eu pus o meu relacionamento com a Nanda, que é muito nutritivo, é muito bom, mas com meu pai nunca foi. Com a minha filha tem muita distância. Com a minha sócia tem muitos desentendimentos. Na verdade, eu só mostrei a carta para a Ananda, não mostrei para mais ninguém. Meu pai não, porque já morreu, as outras estão minhas. Mas eu vou pedir para você fazer isso, você não precisa mandar essa carta. Porque tem muitas pesquisas que falam que você pôr no papel, você colocar aqui no papel, imaginando que a pessoa está aqui mesmo, isso é profundamente curativo. Quando surgiu a crise do coronavírus, eu criei um curso chamado Faça Dar Certo. Faça acontecer, faça dar certo. É um curso que está até... Você pode fazer esse curso, é um curso online, onde eu ensinei muita coisa a respeito de que para fazer nossa vida acontecer e dar certo, eu preciso ter energia. Esse curso é o único curso meu que eu coloquei vários valores no curso. Porque eu quero tanto que as pessoas façam que você pode pagar um valor pequenininho, você pode pagar um valor médio, um valor alto ou muito alto. É o mesmo curso. Não é essa coisa assim, se você faz o Rubi, você paga mais que o básico. Eu não acho isso certo. É o mesmo curso. Só que tem pessoas que se identificam tanto com essa formação online que elas pagam mais e outras pagam menos. Porque eu entendi, baseado em Gasparetto, em Dr. Wayne Dyer, Louise Hay, Gaiarsa, Roberto Freire, esses grandes pensadores, que nós temos que fechar algumas portas. Hoje eu estou falando mais da questão da ansiedade. Às vezes eu vejo uma ansiedade nos visitar e eu nem sei por que essa ansiedade está aí. E na realidade é por tantas coisas mal resolvidas. É lógico que você não vai falar tudo para todo mundo. Quantas pessoas na minha infância que eu tinha atração, e eu não vou entrar em contato com elas e falar, olha, eu tinha atração por você, eu queria me namorar com você, ou eu me senti traído por você, ou você de alguma forma abusou de mim. Não tem sentido isso, mas se eu colocar no papel, eu vou começar a fechar as portas. Um exemplo que eu dou muito nesse curso Faça Acontecer, Faça Dar Certo.
eu gosto dessa visão, que é o seguinte: eu resolvi fechar as portas para o curso de inglês. Todos os e-mails que eu abro, tá lá English Live. Abro a porta da geladeira, English Live cai. Abro a porta aqui da varanda, English Live aparece o e-mail. Olha aqui para minha gatinha, English Live sai dos olhinhos dela. Mas eu não vou fazer curso de inglês, eu não vou. Eu fecho essa porta e pronto. Eu não tenho o menor interesse em falar inglês, digamos, de forma tão fluídica. Um pouquinho eu tapei, mas não tenho interesse. Ou eu poderia fazer assim: eu vou estudar inglês daqui a um ano. No meu caso eu já coloquei: eu vou falar inglês, vou estudar inglês no dia de São Nunca. Não sei se você conhece esse termo, dia de São Nunca. Então eu economizo. A pessoa que fica o tempo inteiro adiando o curso de inglês e nunca faz, você consome energia para segurar esse curso. Se você quer morar em algum canto, você precisa fazer um script de vida, que é o que eu ensino nesse curso Faça Dar Certo. O script é você colar um monte de imagens do teu futuro. Não vou ter como aprofundar isso agora, porque se você coloca no papel, de vez em quando você olha, você fala: agora isso não dá. Mas eu estou consciente disso. Porque na visão de alguns mestres do psiquismo, da alma, aquilo que é inconsciente é que acaba conosco. Tanto que no processo freudiano, uma das minhas formações é em psicanálise. Não fiz uma formação assim do outro mundo, mas tenho certificado, fiz a formação. E na psicanálise nós vamos buscar situações que as pessoas não lembram. E perceber que muitas vezes a doença, o desequilíbrio, a desarmonia está nessas situações. Então fica aqui um desafio para você, de você observar tudo que você quer falar para alguém, fala. Todas as mudanças que você quer fazer na tua vida, por exemplo, em época de pandemia, saúde. Em época de pandemia, tem um monte de situações que não dá para mudar. Tem um monte de eu quero numa época de pandemia ir para a Europa, mas vamos imaginar que a Europa esteja fechada. Anota no papel, mas não recalca isso. Não segura e não esqueça que você um dia quer ir para a Europa. Porque isso, segundo a psicologia junguiana, uma hora vai te cobrar. Eu não sei quantos anos você tem, mas normalmente isso vem te cobrar perto da meia-idade. A meia-idade antes era 40 anos, agora é 50. Isso chama a vida não vivida. Isso não quer dizer que você tenha que viver tudo. Mas a vida não vivida, depois da meia-idade, isso vai ficando mais forte até a terceira idade, é a vida mostrando aspectos que eu não vivi. E se eu não vivi e não quis viver, ótimo, como eu no curso de inglês. Quando eu era jovem, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Orkut. Nós ficávamos, os jovens, tocando violão a noite inteira. A noite inteira tocando violão. Era a minha turma do violão. E eu sempre falei: um dia eu vou aprender violão, um dia eu vou aprender. E ficava tentando. Aí um dia eu falei: quer saber? Eu não vou aprender violão, porque eu quero aprender bateria. E eu deixei a bateria de lado. Eu fui fazer um curso de bateria, eu tinha 51 anos de idade. 51 anos de idade, eu fiz um curso, eu toquei 5 anos bateria, numa escola chamada School of Rock. Fazia aulas lá, tocava na banda da escola, em barzinhos, bateria, e cantava também. Porque aquilo eu não recalquei, eu esperei. Pode ser que eu nunca tivesse feito bateria. Não teria problema nenhum se eu olhasse para isso. Então, se você quer ter mais energia, mais vitalidade, muito mais paz, diminuir muito mais a tua ansiedade, muito mais mesmo a tua ansiedade, pensa nisso que eu estou te convidando a pensar agora. Fecha as portas, resolve as situações, não deixa muitas coisas em aberto. O que tiver que falar, fala logo. O que tiver que mudar, muda logo. Na hora que eu resolvi, por exemplo, melhorar esses 20%, que eu falo nesse curso, Faça Acontecer, Faça Dar Certo,
que é um curso que eu enfatizo muito isso. Vai aparecer um link aí em algum lugar dessa minha aula, desse curso, se alguém quiser. Que é um curso que você paga o valor pequenininho, médio, alto ou altíssimo. Você escolhe. O curso vale o altíssimo, mas você pode pagar o valor mais baixo, porque eu sinto que é uma das coisas mais legais que eu posso oferecer. E tudo eu coloquei uma meta de 20%. Então eu falei, vou melhorar a minha alimentação 20%. Eu diminui o carboidrato 20%, o açúcar 20%, e aumentei 20% o meu jejum intermitente. Eu jejuava todo dia 12 horas, ficava 12 horas sem comer. Aí eu passei a 14, 15 horas sem comer. Eu janto às 7 da noite e só vou comer alguma coisa no dia seguinte, meio-dia. Então eu aumentei um pouco. Assumi e aumentei. Porque eu fiquei consciente. Então eu joguei 20% em tudo. Fazer 20% a mais de exercícios, dormir 20% melhor, mais cedo, e acordar mais cedo, 20%. Dormir 20% melhor, relaxar, rezar 20% a mais, ver bobagens na televisão 20% a menos, fazer karatê 20% a mais, andar 20% a mais, tomar 20% a menos que café. Então eu criei um projeto de 20% que não seria um projeto assim, eu vou parar de comer doce. Não quis fazer isso. O meu limite era 20%. Eu não vou correr 100% a mais do que eu corria. Na verdade, eu nem corro, eu ando mais. Aumentei 20%. Só para vocês terem uma ideia, nessa questão física, na época da pandemia, do auge da pandemia, quando começou em 2020, eu emagreci 9 quilos. Só jejuando um pouquinho mais, jejum intermitente, diminuindo 20% o carboidrato, açúcar e andando 20% a mais. Então são grandes transformações. Quando você olha realmente quem você é, quando você olha realmente tudo que está em aberto. Não adianta eu pensar um monte de coisas para o futuro se eu não resolvo o que está aberto. Eu dirijo um grupo presencial numa universidade que chama Anima Soma, que é um grupo que a gente trabalha para a pessoa ter mais alma e para liberar o corpo dela, para soltar muito o corpo dela, muito. Mas primeiro vamos limpar o passado, que é o que eu estou programando. Recria teu passado. Otávio, como recriar o passado? Olha para ele e perdoa quem tem que perdoar. E fala o que tem que falar para alguém. Nas cartas que eu fiz para o meu pai, muitas vezes eu falei, pai, você não foi legal. No dia seguinte eu falava, pai, eu te perdoo. No outro dia eu falava, pai, eu estou bravo contigo. Faz mal, nós somos humanos. Então eu estou recriando o meu passado, olhando para um monte de coisas que eu deixei de fazer. Eu sempre quis morar numa ilha. Eu sempre quis morar numa montanha. Eu sempre quis morar num lugar que eu tivesse vista do oceano, não da praia, do oceano. Eu fui fazer isso com mais de 50 anos de idade. Com mais de 50 anos. Mas se eu tivesse esquecido disso, no final da minha vida, aquilo que Mestre Jung chama da vida não vivida, ela ia me cobrar com tudo. E eu quero morrer como Neruda morreu, quando ele disse assim, confesso que vivi. Confesso que vivi. O Osho falava, o Mestre Osho, que ele gostaria de que escrevesse na lápide dele, dentre outras coisas, alguém que sorveu até a última gota da laranja. O que significa? Na visão do Osho, a vida era uma laranja. Viva ela plenamente, sem ser um sucesso, sem ser o número 1, sem ter todo o dinheiro do mundo, sem ser aquele que sempre ganha. Não, sendo você. Mas para ter energias para você ser você precisa fechar essas portas. Por isso, para a gente fechar essa aula, o José Ângelo Gaiarsa sempre dizia para mim, grande mestre Gaiarsa, ele falava, depois dos 40 anos, ninguém tem carisma. O que é carisma? Carisma, vitalidade, uma energia, uau! As pessoas perdem o carisma. O Gaiarsa falava muito isso para mim. E ele falava para mim que quando ele me conheceu, eu estava bem velhinho, ele mudou de ideia porque ele achou que eu, com mais de 50 anos, tinha muito carisma. Eu me sentia muito lisonjeado.
E falava, Gaiasso, eu tenho, talvez na tua visão, muito carisma, porque você me ensinou isso. Porque o Gaiasso falava muito isso. Eu quero ter 90 anos e me apaixonar, e querer estudar uma coisa nova, e querer viver plenamente, e fazer caminhadas, e assistir umas séries bacanas, e ler uns livros legais. Carisma é vitalidade. E para ter essa vitalidade, as pessoas confundem muito que é para fazer exercício físico, que é ótimo, ter, como é que se fala, resistência física. Mas não é essa vitalidade que eu estou falando. É uma vitalidade de nós abrirmos portas até o final da vida. Agora, se eu sofro tanto e não resolvo nada, eu nunca consigo abrir uma porta. Se eu continuar achando que eu vou tocar violão, que eu vou cantar como Renato Russo, meu ídolo, Cazuza, que eu tive que dançar com Cazuza várias vezes. Umas 4, 5 vezes. Dançar na danceteria, chamava Radar Tantan, e no Madame Satã também. Se eu achar que eu vou ser um Shakespeare de inglês, não, eu fechei a porta, eu não vou estudar inglês. Mas e se acontecer de eu chegar nos Estados Unidos e não saber falar inglês? Eu fico sem comer. Mas eu sei falar o nome das coisas que eu como. Mas você não quer dar curso em inglês? Não. Você não quer vender seus cursos para a Europa? Não. Eu não troco fazer inglês pela minha praia, jogar minha prancha e ficar que nem o jacaré em cima da prancha, porque eu não surfo, eu fico só parado, dessas grandonas, ou na pequenininha. Essa é a minha história. Então eu tive que fechar a porta para o inglês. Se estudar inglês para você faz sentido, vai embora. Agora eu comecei a fazer um curso de Tupi-Guarani, com o pessoal do Instituto KVT. Você falou, Tupi-Guarani, você tá maluco? Eu sempre quis estudar uma língua de índio, sempre. E agora eu estou fazendo esse curso, tá bom? Então eu posso propor esse exercício para vocês. Escreve cartas. Se você queria falar para alguém que amava, agora você é casado, a pessoa também, pode não dar certo isso. Põe no papel, fulano, eu te amo, sempre te amei. Escreve para o teu pai, escreve para tua mãe, escreve para teus filhos. Escreve gratidão. Tem uma pessoa que é a Miriam. A Miriam trabalha comigo. A Miriam foi uma das minhas primeiras namoradas. Eu fui o primeiro namorado dela e ela foi minha primeira namorada. Não, eu fui o primeiro namorado dela e ela foi minha segunda namorada. Eu tinha 17 anos quando comecei a namorar a Miriam. E ela tinha uns 15. Até hoje ela trabalha comigo e é minha amiga. Fazem 40 anos. Ela trabalha na Humana e é minha amiga. E ela cuidou de 2 pastores alemães que eu tinha, que ficaram doentes. Ela cuida de 2 gatos meus hoje, um que é maluco e um que é doentinho. E eu falo, Miriam, gratidão. Eu falo todo dia, gratidão, Miriam. Gratidão. Pessoa que me acompanha há 40 anos. Então, escreve uma carta para as pessoas que você tem gratidão e pede perdão para outras. Você vai ver como isso vai diminuir a tua ansiedade, você vai ter muito mais energia. Vai por mim, essa técnica é poderosíssima. Deixa aí tuas perguntas que eu vou responder todas para você, tá bom? Amor de amor, gratidão a você também. E vamos olhar essa ansiedade, vamos diminuir essa ansiedade, vamos ter mais energia para coisas legais, não coisas que nos deixem ansiosos. Gratidão absoluta por você ter chego até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaneamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.